estudar. O negócio é estudar, o negócio é aprender, o negócio é crescer. Tem uma música que, aliás, eu já ouvi isso em música, já ouvi isso também em algumas doutrinas, aquela coisa toda, que tem uma frase muito interessante que diz assim: ninguém explica Deus. Isso dá uma impressão de que o indivíduo que está buscando se espiritualizar deveria, de alguma forma, desistir de entender Deus, de entender o Pai. Mas nós sabemos que, se nós aprofundarmos um pouquinho, que às vezes nem sempre a intenção de quem fala uma frase como essa tem a ver com a intenção, digamos assim, de quem consegue avançar um pouquinho mais no entendimento da coisa. De fato, o intelecto não consegue explicar Deus. Mas quando o indivíduo ele começa a se espiritualizar e avançar nos conceitos, e aí ele deixa de ser ninguém. Realmente ninguém me explica Deus, mas quando ele passa a ser alguém que começa a evoluir, entender e compreender o amor do Pai, a sabedoria do Pai, ele pode nunca chegar a explicar Deus, mas ele consegue, como disse Jesus, se purificando, ver Deus. Ou seja, mais do que explicar, participar ativamente da vida imanente de Deus. E é claro que os conceitos mudam, os conceitos evoluem. E o que é um conceito hoje, amanhã ele se torna cada vez melhor. O que vai demonstrar claramente que entender Deus ou explicar Deus é eternamente, infinitamente evoluir na direção daquilo que vai sempre transcender onde a gente chegar. Isso é maravilhoso. Então, o intelecto, com as suas funções limitadas, com o seu vocabulário ainda preso ao tempo e ao espaço, não pode explicar muita coisa. Mas, com a evolução e o desenvolvimento de outros sentidos, nós podemos sim nos colocar no caminho de compreender a nossa sintonia com o Pai cada vez mais de forma mais ampla. E por que eu estou falando isso hoje aqui? Não estamos criticando ninguém, não estamos falando, digamos assim, não estamos, digamos assim, tentando justificar nem nada, mas nós temos muitos jargões no mundo que às vezes podem fazer com que a pessoa se desestimule. Mas tem uma coisa muito boa por trás disso também. Deus é infinito. Deus transcende todas as escrituras que existem. Tudo que a gente sabe sobre ele, ele consegue transcender. Isso nos mostra o caminho de felicidade que a gente tem pela frente. Que nós sempre vamos crescer e sempre cada vez mais encontrar felicidades na nossa trajetória. E essas felicidades vão nos surpreender no futuro. Por mais sábios que sejamos, por mais felizes que sejamos e mais puros que sejamos, na qualidade de espíritos que ainda vão evoluir, Deus sempre vai ser capaz de nos surpreender e de nos tornar mais felizes que aquilo que nós possamos imaginar que vamos chegar. Isso é uma coisa maravilhosa. Que bom que ninguém explica Deus. Porque se pudéssemos explicar Deus com o nosso intelecto, com o nosso entendimento hoje, certamente Deus seria muito pequeno. Que bom que ninguém explica Deus. E que bom que quando nos tornamos alguém, ou seja, nos espiritualizamos, deixamos de ser ninguém, passamos a ser alguém. Nesse sentido que eu estou falando, ou seja, quando começamos a despertar o Cristo interno, então nós podemos caminhar na direção desse infinito, desejando cada vez mais que haja sempre mais infinito, para garantir que a nossa felicidade seja para sempre. No estudo passado, nós vimos o quê? Nós podemos dar uma revisada nos tipos biológicos por quais passa a nossa ascensão espiritual. Nós estávamos falando sobre o cântico de Simeão. E ali, Pastorino abordou um pouquinho os tipos biológicos que existem. Ou seja, ele abordou não exatamente os tipos biológicos, ele não prototipou, mas ele falou sobre as buscas dos seres na sua evolução. Então, nos estágios em que nós nos interessamos. Só um minutinho, criança. Tá.
nos estágios que nós nos interessamos, por exemplo, com coisas mais materiais, nos estágios que a gente já começa a buscar as coisas da cultura, as coisas da religião, e depois nos estágios que nós nos interessamos mais pelas coisas espirituais. Então nós temos então o que? Se eu pudesse mais ou menos agora, utilizando um pouquinho das expressões das escrituras do professor Pietro Baldi, eu posso separar em três tipos. O primitivo é muito ligado aos bens, à riqueza, situações, pomposidade, amores, mocidade. Então, para ele, essas coisas aqui são coisas, embora fugazes, coisas passageiras, mas ele as considera extremamente importantes. Então, os bens materiais, por exemplo, as possibilidades de utilizar os prazeres da matéria através das riquezas, as situações, as pomposidades, a questões amorosas, a relação de casal principalmente, para ele isso tudo é muito importante, e a mocidade, estar sempre jovem, com saúde, para poder curtir essas coisas. Então, essas são coisas que são muito, digamos assim, do indivíduo primitivo, que se considera unicamente matéria. Às vezes ele tem até a ideia de Deus, ele tem toda a concepção, digamos assim, da religiosidade, mas ele dá extremo valor, ou seja, o coração dele ainda está nesse tesouro, embora às vezes intelectualmente ele esteja ligado, já começando no caminho da religiosidade. Aí nós temos o indivíduo da astúcia, que já é o próximo nível, que não é tão primitivo, não usa tanto a força, mas ele ainda é, digamos assim, um indivíduo ainda primitivo, mas um pouco melhor, está no nível da astúcia. Então, ele já é interessado por cultura, por intelecto, por religião, posições terrenas um pouco mais, talvez, tá? Necessidade de reconhecimento e aplauso. Então, esse tipo da astúcia é o tipo que a gente costuma chamar que é o indivíduo da justiça, né? Cobra quem errou. Ou seja, é o indivíduo ligado da questão da astúcia. Não, ele não usa tanto da força quanto o primitivo, mas ele é voltado, digamos assim, um pouco mais para as questões intelectuais. Então ele se interessa pela religião, ele se interessa pelas posições terrenas, ele se interessa pelos gozos da cultura, os devaneios do intelecto, aquela coisa toda. E o próximo tipo que vai habitar a Terra, que é o tipo do amor. O tipo do amor é totalmente ligado à sabedoria. Então ele tem rompimento com a materialidade. E ele é muito interessado por questões da espiritualidade. Tem uma responsabilidade profunda sobre tudo aquilo que lhe chega, confiança e sabedoria. Então é o tipo do amor, é o tipo espiritual. Então nós vimos ali no Cântico de Simeão indivíduos que se encontraram na saída do templo, quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado ali no templo de Jerusalém. Nós vimos alguns desses tipos. E Pastorino, ele fala sobre aqueles indivíduos que já estão numa idade provecta. Quando ele fala de idade provecta no Evangelho, quer dizer o seguinte: indivíduo que já tem um avanço espiritual, ou seja, uma evolução maior, e já está mais ligado às coisas do Espírito, às coisas de Deus. Então a gente tinha ali Simeão, que já é capaz de proferir um canto lindo. Nós tínhamos, aparece depois a presença de Ana, aquela médium, que já estava totalmente dedicada em oração às coisas de Deus, já havia rompido com a matéria, já tinha casado várias vezes, e ali a presença do amor, Jesus, Maria, José, ou seja, nós estávamos falando já dos tipos mais elevados. Então não entramos ali no astuto, não entramos ali no primitivo, vimos alguns níveis já no, digamos assim, do tipo do amor. Bom, e agora nós vamos falar da visita dos magos, que são aqueles 3 ex-magos que logo quando Jesus nasce vão visitar Jesus. E aí, Mateus, ele vai abordar essa passagem e está lá no segundo capítulo de Mateus. Você vê que o capítulo 2 é muito no início da vida de Jesus. Vai do versículo 1 ao versículo 12 e vai dizer assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos em Jerusalém. Então, quer dizer, Mateus ele situa bem. Então, quer dizer, não só o nascimento de Jesus, o tempo em que Jesus nasce e também a presença de alguns magos. Perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos seu astro no Oriente e viemos adorá-lo. Então, os reis magos perguntam: onde está esse rei dos judeus, esse recém-nascido? Nós vimos o seu astro no Oriente, né? E nós viemos adorá-lo. Então, esses são aqueles reis magos que todo mundo conhece: Belchior, Baltazar e Gaspar.
aqueles 3 reis magos, que Pastorino vai dizer que não eram apenas 3, eram bem mais, na verdade, mas 3 ficam gravados. E o nome desses 3 reis magos é dado muito tempo depois. Então aqui nenhum evangelista fala os nomes dos 3 reis magos. Mais tarde que vai ser nomeado, para facilitar o entendimento cristão. Então eles perguntam, ali na Judéia, onde é que está o nascimento? Onde é que está esse menino que acaba de nascer? O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Bom, aqui nós então temos o evento natural que aconteceu, que perturbou Herodes, porque já era sabido que viria o Messias. E aí chegam esses magos, perguntando onde estava esse menino que acabara de nascer, porque eles viram um sinal no céu. Bom, qual era a preocupação de Herodes? A preocupação de Herodes era perder o reinado dele. Essa era a preocupação de Herodes. Nós estudamos o significado da personagem de Herodes, que era o homem totalmente dominado pelos sentidos físicos, cuja sensibilidade, a emoção, a sensação e o prazer dominavam o seu intelecto. Então ele atendia plenamente a essas referências, esses impulsos que adivinham da sua fisiologia. Então, para ele, se Jesus era o rei dos judeus ou não, não era isso que importava. Importava era manter a posição dele. Jamais seguiria a religião judaica, mesmo que os profetas dissessem que era previsto que viria o Messias e ele seria rei. Então, Herodes não abriria a mão do seu reinado para isso. Então, ele se perturba com os reis magos perguntando, e ele se perturba porque isso estava. Os reis magos perguntaram não só para ele, como ali para o povo ali da Judéia, aquela coisa toda. E convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, muita gente estava. É interessante que os próprios reis magos acabam anunciando o nascimento de Jesus, além da aparição dos anjos que nós vimos também no campo dos pastores. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E está lá, e tu, Belém, agora nós estamos nos referenciando a um dos profetas do Velho Testamento, exatamente como está escrito, que estaria anunciando a vinda do Messias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Isso foi escrito por um profeta do Velho Testamento. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. Então provavelmente Herodes ouve esses magos perguntando de Jesus e chama depois os magos secretamente. Os convida para ir até o palácio dele. E enviando-lhes a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Todo mundo conhece essa história, que na verdade Herodes manda os reis magos para ver se eles encontram o menino, e depois Herodes, sabendo, e voltam, encontram e falam com Herodes onde estava o menino Jesus recém-nascido, aí mandaria então executar o menino. Essa era a intenção de Herodes. Essa história é conhecida. Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram, e que o astro que viram no oriente os guiou até o que vindo parou sobre o lugar onde estava o menino. Então os magos seguiram aquele astro. Então, provavelmente esses magos eram bem conhecedores de astrologia e outras coisas mais, inclusive de astronomia também, além de outras ciências. O nome mago, já Pastorino vai nos explicar isso. Ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo-se cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. Então, aquele momento que os magos fazem essas ofertas a Jesus. E recebendo eles a resposta no sono, que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para a sua terra. Interessante aqui que depois que eles fazem essa adoração a Jesus e oferecem essas coisas, ouro, mirra e incenso, que eram coisas preciosas, sobretudo lá de onde eles vieram, que era o Irã, né? Na verdade hoje é o Irã,
E então eles, depois que eles adoram os meninos, eles provavelmente se retiram, vão dormir. E aí, durante o sono, eles têm uma mensagem. Mais uma vez, nós estamos vendo uma mediunidade onírica aqui, onde algum anjo aparece e pede que eles não voltem a Herodes e peguem outro caminho para sua terra. Vamos continuar. Aí Pastorino vai começar a dizer assim. Ele vai dizer que para Mateus, Jesus nasceu em Belém, e aí ficou até posterior fuga para o Egito. Isso é para Mateus. Tanto que a ligação é direta. Não houve a viagem de Jesus com seus pais a Jerusalém para apresentação ao templo, de acordo com a lei mosaica. Então, veja bem, agora passou a dizer, isso foi para Mateus. Tá bom? Para Mateus, Jesus sai de Belém e foge direto para o Egito. Diferentemente do que nós estudamos no estudo passado, onde Jesus é apresentado no templo e tem a ocorrência de Simeão e tem a ocorrência de Ana. Grava bem isso. É como se os apóstolos estivessem discordando. Parece, né? Mas não é. Então houve uma ligação direta, no caso de Mateus. E aí Pastorino vai dizer o seguinte, vamos examinar os pormenores da situação. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, o qual já vimos faleceu no início do ano 4 após Cristo. Tá bom? Ou melhor, antes de Cristo. Então o nascimento ocorreu no mínimo no ano 5, 749 de Roma. Mais abaixo continuaremos raciocinando ao falarmos do astro. Então, quer dizer, o pastor está tentando situar exatamente quando foi o nascimento de Jesus, quando foi que Herodes faleceu, aquela coisa toda, tá? Bom, e aí continua. Jesus nasceu em Belém, Bethlehem, a casa que significa o quê? A casa do pão. Jesus, o pão espiritual. E ele nasce em Belém, na casa do pão, que é o significado de Belém. Cidade já citada desde a época de Josué, localizada entre Tecoa, Etam, Carém e Baiter. E conforme Josué, lá no capítulo 5, 59, segundo os números, tá bom? Era bastante conhecida popularmente por causa do idílio entre Ruth e Boaz e pelo nascimento de Davi que lá ocorreram. Então, o que é um idílio? Eu trouxe aqui o significado de idílio, peguei lá no Dício, na internet. É um substantivo masculino, poema lírico de teor ou conteúdo bucólico. Entre os antigos gregos, ele podia ser um poema culto, resultado de uma fantasia, sonho ou imaginação, devaneio ou utopia, amor que está repleto de ternura e delicadeza, amor suave e puro, relações entre pessoas que namoram, colóquio de amor. Então esse ilídio, no caso entre Ruth e Boaz, parece que foi uma história de amor que aconteceu lá em Belém. Então essa era uma das razões por quais Belém era famosa, além também do nascimento de Davi, que vai se dar também em Belém. Então Belém era conhecida. Belém era uma cidadezinha pequenininha, perto de Jerusalém, mas ela era uma cidade bastante conhecida, tá? Chamada Belém de Judá, para distingui-la de Belém da Galileia, na tribo de Zabulon, tá bom? Tá, isso está lá em Josué, que cita Belém da Galileia, e que ainda hoje existe, tá bom? Então, aqui estamos tentando fazer para deixar bem claro que era Belém, no caso, Belém de Judá, não Belém da Galileia, certo? Então haviam duas Belém. É natural que tenham cidades com nomes parecidos. A seguir vem a notícia dos magos, que a tradição popular elevou à categoria de reis. Eram magos, mas a tradição católica, cristã, elevou esses magos à categoria de reis. Tanto é que são chamados dos 3 reis magos. Bom, então o pastor veio trazendo a história também da coisa. O que vai acontecer depois de Jesus? Começa toda uma folclore, aquela coisa toda, uma cultura. Então, reis magos, talvez por causa da coroinha, aquela coisa toda. Né? Então, Pastorino agora quer dividir o estudo. Ele vai dizer assim, ó. Quem eram esses reis magos? Vamos lá. Os historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, dizem-nos que os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre medos e persas, ocupando-se sobretudo da medicina, astronomia, astrologia e ciências divinatórias. Então eles eram, na verdade, o quê? Eles eram estudiosos. Eles faziam parte de uma casta de sacerdote. E, assim como no Ocidente, as religiões tinham muito conhecimento, então o conhecimento estava muito dentro da religião, da escrita, de algumas ciências, de alguma medicina, no Oriente também.
A religião também detinha bastante conhecimento. Nesse caso, esses magos ali na antiga Pérsia, né, eles, onde hoje é o Irã, por exemplo, eles eram estudiosos dessas ciências. Então, aqui no Oriente, depois vão ser chamados dos reis magos. A palavra é atestada no grego, palavra que eu não sei ler aí, e no latim, magos e magnus, tá? No hebraico, mag, né? No pelvi, mog, e no sânscrito, mahat, grande, né? Conforme o Mahatma, grande alma, certo? E aí continua. Ah, por intermédio de Jeremias, que foi um profeta do Velho Testamento, lá no capítulo 39, 13, sabemos que Nabuzardã, oficial superior de Nabucodonosor, que era Rabi Mag, isto é, chefe dos magos, são citados em Daniel também. Daniel, nesses 3 capítulos aí de Daniel, tá bom? Então quer dizer, Nabucodonosor, ele era o que? Rabi Mag, ou seja, ele era um chefe dos magos. Nabucodonosor era naquela região lá, tá bom? Então o Pastorino faz uma citação aqui para a gente entender. Nos Atos dos Apóstolos, há 2 magos, Simão e Elimás. Então, se você for lá no Atos dos Apóstolos, você vai encontrar esses 2 magos lá que vão ser citados, que mais parecem terem sido mágicos. Olha que interessante. Por que o Pastorino está trazendo isso tudo aqui para a gente? Para nós entendermos o que era um mago. Mago, na verdade, era um estudioso, era alguém dedicado a uma ciência. Então, Nabucodonosor I, ele é ou Nabuchadnezzar, em Arcádio Nabucodonosor, tá bom? Foi o 4º rei da 2ª dinastia de Isim e 4ª dinastia da Babilônia. Ele governou por 23 anos, de acordo com a lista de reis da Babilônia, e foi o monarca mais proeminente dessa dinastia. Ele é mais conhecido por sua vitória sobre o Elão e a recuperação do ídolo de culto de Marduk. Inclusive, Nabucodonosor é até conhecido, já passou em novelas, aquela coisa toda, tá bom? Então, aqui nós estamos referenciando só para a gente ter uma referência de quem foi Nabucodonosor. Mateus deixa entrever neles personagens estrangeiros de importância, como sábios a quem honrava o título de magos. Interessante notar que nas pinturas cristãs do primeiro século, Santa Priscila em Roma, por exemplo, do segundo século, e o mosaico frontal da Basílica de Belém no quarto século, os magos são representados com bonés frígios, quais sacerdotes persas, porque eles vieram da Pérsia. Então, naquela época, eles representaram os magos com um chapeuzinho persa, nessas basílicas mencionadas aí em Roma e em Belém, sobretudo lá na igreja de Santa Priscila. Eu trouxe aqui um desenho, mais ou menos, ó o chapeuzinho frígido aí frígio dos magos, como é que seria, né? Isso aí é uma foto antiga. Então, aquela ideia daquela coroinha dos reis magos, isso foi sendo colocado depois, de acordo com o folclore, a cultura, a cultura cristã vai agregando as coisas, mas se nós olharmos, eles pareciam bem persas, bem babilônicos mesmo. Então, os 3 chapeuzinhos aí, inclusive, aí tem 3 reis magos. E na cultura diz que nem todos eram branquinhos assim, né? Havia um mais escurinho. Então, quer dizer, de origem mais africana. Então, aqui nós temos uma foto de uma ilustração antiga sobre os 3 reis magos, tá bom? Tá. De onde vieram? Então, nós já sabemos quem eram. Estudiosos de ciência. De onde eles vieram? O fato de serem magos, os sacerdotes persas, faz supor que tenham vindos da Pérsia, onde hoje é o Irã. Tá? Então faz supor-se isso. Mas por serem astrólogos, supõe-se que eram da Caldeia. Caldeia é perto também da Pérsia. E, no entanto, para a Palestina, o Oriente era a Arábia, ao passo que para a Mesopotâmia, Pérsia e Caldeia ficavam antes, ao norte. Tanto que em Joel, o inimigo tradicional assírio era chamado nortista. Então, existiam algumas dúvidas com relação à localização exatamente. Então, a Caldeia, a Pérsia, elas devem ter se ampliado, ganhado, perdido regiões. Então, é importante que a gente entenda. Houve toda uma mudança na geografia. Quem estuda história
sobretudo história da geografia, vai ver que houveram muitas mudanças da época de Jesus para hoje, são 2021 anos. Então, houve mudanças no mapa histórico, né? Se a gente vê, todos os países praticamente sofreram mudanças na sua extensão territorial. Então, para cada região, eu poderia ver a Pérsia, eu poderia ver a Caldeia de uma forma diferente. Tá? De onde vieram, né? E eu acabei repetindo aqui, né? Só um minutinho. Tá, então eu trouxe aqui um mapa mais ou menos. Olha, para a gente entender, o Irã é esse mais cor-de-rosa que vocês estão vendo aí, mais do lado direito. O Iraque um pouco antes e a Palestina mais para o mar. Então nós temos aí uma ideia, mais ou menos, do que poderia ser a Pérsia. Então a Caldeia, na verdade, ela ficava aí meio que dentro do Irã mesmo. Então, teríamos que pegar um mapa mais daquela época para a gente entender. O objetivo aqui é mais para a gente se situar historicamente e ter uma ideia. Existem alguns estudos sobre essas mudanças de região, dos países. É interessante, quem quiser dar uma olhada, seria legal dar uma estudada nisso mais profunda. Nós estamos aqui hoje analisando um pouco mais o significado do Evangelho, pegando esses ganchos que o Pastorino está trazendo para a gente. Se nós levarmos a coisa para a questão da mediunidade, veja que esses três magos, quando o Pastorino menciona, quando Mateus menciona a questão dos sonhos, nós estamos vendo que a presença da mediunidade nesses três magos. E aí o que a gente pode entender disso aí? Nós podemos entender o quê? Que a mediunidade, ela também evolui na medida em que o ser se interessa por alguma coisa. Então é natural, por exemplo, que uma pessoa que se interessa pela medicina, ela vá, digamos assim, se sentir cada vez mais inspirada, cada vez mais intuída nessa matéria pela qual ela está se interessando. No caso dos três reis magos, e Pastorino depois vai dizer que eram 21, não eram bem três, apenas era uma caravana de 28, era enorme, né? No caso desses três reis magos, eles tinham interesses múltiplos. Então eles tinham interesse por ciência, por medicina, por astronomia, por astrologia e por ciências divinatórias. E o que leva eles a ter esse tipo de busca? Veja bem que eles faziam parte de uma coletividade no Irã, ou na Pérsia, que eram extremamente buscadores dessas coisas. Uma casta de sacerdotes que nós não temos a ideia do tamanho dessa casta. Mas eram seres do Oriente interessados nessas ciências. Por que eram interessados? Aí eu posso perguntar o quê? Nós podemos ter várias explicações para isso. A primeira explicação pode ser bastante metafísica. O interesse vinha de dentro, porque já tinham mediunidade, alguma mediunidade despertada. Ou seja, já traziam um patrimônio de outras encarnações, e nesse patrimônio eles sentiam o impulso de estudar essas ciências. Presos na matéria, nos processos reencarnatórios, como todos nós estamos, eles sentiam o impulso de estudar. Esse impulso os ligavam a essas castas, e talvez essas castas de sociedade, estudiosos, digamos assim, foram formadas por causa de indivíduos que tinham esse impulso. Ao mesmo tempo, essas castas poderiam ter sido formadas também, dadas as necessidades de sobrevivência do povo persa. Nós estamos falando de um ambiente montanhoso, alguns lugares de deserto, também nevava no norte do Irã, neva no norte do Irã. Ou seja, a gente pode estar falando também de necessidades que levaram eles a estudarem de forma mais profunda. Mas uma das coisas que fica muito bom e muito claro da gente ver é o seguinte, que o Oriente ele foi muito precursor nas artes da ciência. Muita coisa que a gente tem hoje aqui no Ocidente veio do Oriente. Por isso que se diz que o Oriente vai iluminar o Ocidente. O Oriente significa sempre o lado espiritual. E o Ocidente ele sempre foi muito mais intelectualizado, muito mais ocidentalizado, muito mais materializado. Tanto é que nós tivemos o nascimento de Jesus exatamente no meio, entre o Ocidente e o Oriente, para fazer essa ponte. Então Jesus, ele vai abrir um leque através do Novo Testamento, através do Evangelho de Amor, que vai unificar nesse leque todas as possibilidades da ciência e dos estudos.
E começa a missão dele, interessante ainda, quando criança, recebendo 3 grandes sábios na presença dele. 3 grandes homens, 3 grandes estudiosos, que na verdade eram mais, mas recebe. E no estudo que a gente vai ver, quando a gente continuar estudando isso aqui, que aí o tio Vander vai botar a cabeça em ordem, vai botar o resto do estudo aqui, nós vamos ver o significado do ouro, da mirra e do incenso. E aí nós vamos ver os significados espirituais dessas coisas e também nas questões materiais. Vamos entrar na questão do dinheiro, na questão financeira. O interessante é por que esses 3 magos, e aí por que foram representados por 3 magos, porque foram 3 ofertas, escolhem essas 3 coisas: a mirra, o incenso e o ouro. 3 coisas extremamente valorizadas no Oriente. Mas o ouro, extremamente valorizado no Ocidente. E eles trazem o ouro junto. O que vai demonstrar também a importância da concisão, ou seja, da aglutinação dos valores, que devem ser utilizados para o crescimento e também bem-estar e espiritualização da humanidade. Por isso que o ouro aparece presente na vida de Jesus logo no começo dele. E o que ele vai representar com isso? Eu não vou entrar aqui agora nisso, porque eu quero ler o texto de Pastorino no próximo estudo, para ficar a coisa mais legal. Mas vamos voltar lá na questão desses 3 reis-magos. Eles eram magistas também, magiadores. Ou seja, tinham o conhecimento da mediunidade e tinham o conhecimento das ciências divinatórias, que envolve a questão da força mental, sobretudo. Quando se envolve a questão mental, a gente está falando da magia. Lembra que a gente estudou muito quando a gente entra em Pietro Baldi, que ele fala muito da mente. E ele fala muito da vibração mental. E ele fala muito do pensamento divino, que é a grande substância, e como essa substância se manifesta materialmente. Então a magia é o quê? A magia, nesse ponto, é a capacidade de transmutar a substância. E esses 3 magos conheciam muito bem isso. Não só conheciam bem isso, como eles foram capazes de interpretar sinais e chegar no Ocidente exatamente no nascimento de Jesus. E a pergunta é, eles tinham acesso ao Velho Testamento? Vieram pelo Velho Testamento? Não, eles vieram pelo sinal. Viam no céu o sinal. E acompanharam esse sinal. Atravessam um deserto, atravessam complicações para poder chegar até Jerusalém. Montam suas provisões. São orientados por espíritos. Reconhecem a mediunidade como verdadeira, porque senão eles não aceitariam a orientação em sonho para não voltar por Herodes. E aí nós vamos ver o que significa não voltar por Herodes, não voltar pela materialidade após uma jornada em que o espírito está indo buscar o Cristo. Então quer dizer, a gente está vendo 3 seres que daria para a gente, olha, esses reis-magos, que daria para a gente fazer um monte de análise em torno deles. E interessante como eles se dedicam às ciências da questão espiritual. Então veja bem, o Oriente, ele já está há muito tempo atrás, ele estava muito à frente na questão da abertura dos estudos e da prática dos estudos. Quer dizer, a medicina no Oriente, ela começou a ser praticada muito antes do Ocidente. A ciência, as descobertas, a tecnologia começou muito antes no Oriente, depois ela veio para o Ocidente. Quando a imprensa surge no Ocidente, a princípio a Igreja Católica vai combater a imprensa. No Oriente, ela já era mais divulgada. Então, muitas ciências do Oriente eram consideradas coisas do demônio aqui, antigamente. No início da Igreja Católica, aquela coisa toda era demônio, era feitiçaria, aquela coisa toda. Já no Oriente, a coisa já era estudada há mais tempo. Então, a religião oriental, ela acolhia mais isso,
do que a religião ocidental. É muito comum quando a gente vê aqueles filmes do Oriente, do budismo, do shintoísmo, das religiões, do budismo do Tibete, do hinduísmo mesmo, a gente vê que os sacerdotes daquela época, eles já estudavam todas as ciências. Eles eram aplicados a ela. E aí quando a gente vem para as religiões mais ocidentais, a coisa ficava muito presa no próprio judaísmo, no próprio, mais tarde no próprio cristianismo. Que aí mais tarde, você vê que até hoje ainda existem discussões recentes entre a ciência e o cristianismo. Então esse capítulo dos magos, ele vai iniciar, na verdade, a ciência na religião ocidental. E é Jesus que vai dar esse pontapé, trazendo os magos até a divisa entre o Ocidente e o Oriente. Muita paz, que Jesus nos ampare, nos abençoe. E segunda-feira que vem tem mais estudo.